Minha gente, vou falar de algo super importante que ocorreu em nossa cidade. Nós temos um educador, um artista muito gabaritado, muito comprometido com as questões sociais, também com a cultura, com o teatro, com a música, com a poesia. E ele capitaneou um movimento de expressões artísticas em um sarau na escola onde ele leciona, o Educandário Cristo Rei, e também o lançamento do Clube do Livro, uma grande iniciativa do educador e artista Matheus Cirqueira. Sexta-feira foi esse lançamento do Clube do Livro, com um sarau maravilhoso, e nós vamos falar um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu. Queremos já dizer o quanto a figura, a persona de Matheus na cultura itambeense é muito importante, é grandiosa. Queremos também, nesse momento, valorizar a escola que abraçou a causa, a escola Educandário Cristo Rei, nas pessoas de Fabrício Grancoso e Lunalva Lima. Também os professores que abraçaram, funcionários, todos que fizeram desse evento ser grandioso. Vamos lá. Começou com a presença de muita gente ilustres, como figuras tanto do Poder Legislativo, como a pessoa dos vereadores Ciú, Ivana Lopes, Andréia Dutra, Léo, também da Secretaria de Educação, na pessoa da professora Maílza Nunes, presidente da Academia de Letras de Itapetinga, também o coordenador da Câmara de Cultura do território, artistas, educadores e tanta gente presente ao evento. Iniciou-se com música de alta qualidade, voz e violão, nas pessoas de Josué Novaes e Valber. Música gospel de alta qualidade que exaltou o Deus Altíssimo. Foi muito gostoso ouvir as canções. Em seguida, nós tivemos presente a cultura, né, de cordel na encenação do terceiro ano, coordenado pela professora Vera. Foi brilhante. E aí também o cordelista Rielso Machado, que sempre é aquela pessoa que encanta, que tem desejo muito de escrever e continuar escrevendo. Muito bom. Nós tivemos a professora Selenice, que falou também da importância do romance Cacau, de Jorge Amado, mostrando a resiliência de personagens e mostrando também, ali dando seu depoimento de vida, como seu pai falava quando ele ainda era muito criança, que eles deveriam estudar. Ele não teve condições de estudar, mas que eles estudassem para ser gente, para ocupar um lugar no espaço mundial, no sistema. E ela disse que a educação, a leitura liberta as pessoas, na forma de libertação. Depois veio a professora Nete, de forma muito bela, com muito engajamento, falou sobre a criaturinha, a cor da tenura
do romance de Geni Guimarães e mostra a trajetória de uma família pobre, negra, e que trabalha essa questão, né, de desigualdade, de vencimento de preconceitos, etc, etc. Foi muito legal ouvir a professora Nete com muita maestria falar sobre esta questão da cor. Depois nós tivemos também as crianças e mesmo adultos da sala do AEE, que pôde mostrar para a gente as várias nuances, os vários pensamentos, expressões de leitura. E através das flâmulas eles passaram para a gente, inclusive, que a leitura, na verdade, faz a gente sonhar, né? Não dá sono, mas dá sonhos. A leitura não dá sono, a gente não fica sonolento, mas nos proporciona sonhos. E aí, um grande poeta, né, do município, uma pessoa engajada há muito tempo escrevendo seus poemas, Adriano Guzmão, que declamou a sua poesia Doce Olhar. Mostrou que o ser humano, que tanto sofre, que muitas vezes precisa de um olhar mais tolerante, de um olhar mais amoroso, e não de um olhar acusativo. Mas é hora da estrela, o romance de Clarice Lispector, na pessoa do professor José Souza, mestre, um homem bem tarimbado, né? Bem letrado, e ele pôde fazer toda uma trajetória do romance, fazendo a gente estar assim, entrando, né, no mundo desse romance. E aí vem um momento divertido, um momento de descontração, de muita alegria, crianças, e foi a hora de contação de história com a artista Dani Recreati. E aí ela interpretou, junto com um conjunto de crianças, a girafa Serafina. Mas um ponto fundamental nesse sarau foi a apresentação da professora Eliane Andrade, que falou de Fernão Capelo Gaviota, o romance de Richard Beck. E ela fez todo um estudo, uma síntese, né, bem esclarecedora sobre o romance, e colocou posicionamentos interessantes, mostrou também o desejo que ela tinha de ler quando era criança, mesmo não tendo todas as condições financeiras que proporcionava a ela a compra de muitos livros, mas que ela lia na escola, na biblioteca, e que ela ama a leitura, e mostrou para a gente que a gente precisa socializar as leituras. Precisamos estar inteirado com tudo que está acontecendo no mundo e tendo várias visões, né? Podendo ter as várias visões, né? E ver as nuances, que é interessante a gente considerar. Mas aí, a criança também, um adolescente, veio mostrar para a gente um poema muito interessante, que é o Manifesto, e ela mostrou, né, a manifestação artística, a aluna Ana Alice Freitas da Silva, muito interessante. Deu um momento também de compartilhar
a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, na pessoa da professora Fabrícia Guzmão. Ela disse que a leitura é uma fonte de leitura, que a Bíblia é uma fonte de leitura. Muita gente aprende a ler pela Bíblia, aprendeu a ler pela Bíblia, e que a Bíblia continua sendo o livro mais lido no mundo. Outra participação importante é a participação musical. Uma aluna, voz maviosa, uma voz encantadora, e ela cantou Eu Sou Teu Pai, de Valesca Maísa, a aluna Kathleen. Muito marcante esse momento. E aí veio um momento também que esse que vos fala trouxe a questão dos sertões, as várias vertentes do sertão, o sertão da seca, da desigualdade, da pobreza, dos conflitos, e mostrou a questão de Euclides da Cunha, um jornalista na época, no final do século XIX, que trabalhava no jornal O Estado de São Paulo. Estava acontecendo, iniciando um conflito armado no Arraial de Canudos. Estava ali Antônio Conselheiro e milhares de retirantes e gente vindo de várias partes, muitos discriminados, e o poder político e econômico se levantaram contra este movimento de messianismo, de libertação, de questionamento feito por estes que habitavam Canudos. E aí, na época, o governo da época manda tropas, exército, financiado também pelos fazendeiros, grandes fazendeiros, para destruir Canudos. E depois de quatro grupos armados de soldados que chegam a Canudos, consegue destruir Canudos, degolar, destruir tudo. E foi o que aconteceu. Canudos, Antônio Conselheiro e todos seus seguidores estavam vivendo ali de uma agricultura de sobrevivência, de forma comunitária, visando, que sabiam que fosse uma Canaã, a terra que mana leite e mel, que eles, buscando uma saída para a situação de pobreza, de miséria, e eles são exterminados. Nós falamos um pouco da figura de Antônio Conselheiro e da figura de Euclides da Cunha, que se envolve com toda aquela problemática, com toda aquela situação, e aí através do seu romance, que é bastante extenso, ele vai mostrar a questão da antropologia, da sociologia, do sertanejo, do jagunço, do gaúcho, de todos que estavam ali, da religiosidade mística e também mestiça, vai mostrar para a gente todo esse mundo da época. E em 1902, o romance Sertões é publicado. E em 1909, Euclides da Cunha, 7 anos depois, ele morre. Mas aí também, após, vem um aluno falando sobre a literatura contra a mentira, e ele vai falar sobre isso, que a mentira e o ódio e a insensibilidade. O aluno Leandro Ramos de Oliveira, que lê o manifesto de forma
artisticamente correto. Depois a poesia de Ainda Assim Eu Me Levanto. Muito interessante esta poesia, esse poema, na fala da professora e coordenadora pedagógica Naira Gomes, que faz contrapontos e mostra a similaridade, né, nos versos, e mostra também que há uma semelhança com a vida artística de Mateus Siqueira. Inclusive ela faz, na verdade, uma homenagem a Mateus. A participação musical fantástica foi da música Onde Deus Possa Me Ouvir, cantada pela aluna Ana Lívia Batista, que também fantástica, uma voz muito educada, de alta qualidade. E aí veio a vez da professora Maruzana falar dos retirantes da miséria em Pernambuco, fazendo um comentário muito gracioso, muito interessante de Morte e Vida Severina, e mostra que estes severinos continuam por aí, no sertão, todas as regiões do Brasil e no mundo. Também a poetisa Franciele Siqueira deu um banho, falou com maestria, declamou sua poesia flor de cabeceira, alto nível, uma escrita fantástica, uma evolução maravilhosa, e foi super interessante. E Daniel vai, para o aluno Daniel do 7º ano, ele vai também participar, mostrando uma literatura marginal, né? Que às vezes não é reconhecida, não é tão valorizada, mas que está por aí. Então nós temos muitas literaturas que estão à margem, né, dos critérios da sociedade e que faz parte e que é muito importante estarmos valorizando. Também nós tivemos uma participação instrumental fantástica sob a coordenação da professora Gisele Evangelista, do Clube dos Desbravadores. E foi uma participação maravilhosa. Depois nós tivemos a professora fechando aí a questão dos professores. Nós tivemos o romance Escrava Isaura, que ela vai mostrar de uma escrava branca que foi bem cobiçada pelo senhor de engenho, feitor, e que sofreu bastante, e que vai mostrar que a escravidão é algo deprimente, né? E que deve ser combatida em todos os sentidos. Escravidão do trabalho, escravidão sexual, seja o que for, toda forma de escravidão deve ser combatida. Também vieram fragmentos de antologia poética. Nós tivemos o aluno Felipe Bittencourt, do 9º ano, Caio Guzmão Novaes, do 6º, e Lara Estevam, do 9º. E a artista, né, a atriz Valdenice Oliveira, vai apresentar o Manifesto pela Democracia. O professor Manuel Dias mostrou para todos nós o amor dele pelos romances e os escritos de Jorge Amado, que ele é um apaixonado e que ele recomenda sempre que todos nós estejamos conectados
com as literaturas de Jorge Amado. Também, e aí veio o fechamento com dança coreografada por William, alunos dos 5º, 6º, 7º e 9º, que é a literatura de cordel. Fantástico, passos bem esmerados, bem delineados, bem trabalhados. Maravilhosa a participação da coreografia do grupo desses alunos. E depois nós tivemos Kathleen, voz fantástica, fechando com a música Os Planos de Deus. Nós também não podemos esquecer que os painéis, nós tivemos como uma galeria de artes, pinturas fantásticas, essas artes visuais do professor Zé Eduardo Gomes. E sem esquecer também que Cizinho Antônio Carvalho Neto, ele fez o canal, ele trabalhou o canal dele, Cizinho Neto, do 8º ano, e que nos encantou nos entrevistando, e foi um momento maravilhoso. Não esquecer também que o secretário de Cultura participou ativamente, Célio Bittencourt, assessorando, ajudando em tudo, e nós vimos o compromisso, inclusive também lembrando da trajetória de Mateus e passando a ele uma homenagem, assim, presenteando com um livro que fala da companhia, da maior companhia de teatro do Brasil, e que é uma semelhança com Mateus Cirqueira. E ao final foi servido um café das 5 fantástico, alto nível, e que nos foi assim a culminância desse sarau. E você que deseja participar do Clube do Livro, procure o mestre Mateus Cirqueira, busque se inscrever, participar, estar lendo, trocando literatura e crescendo e fazendo o outro crescer. E nós estamos ficando por aqui. Se você gostou dessa produção, vai lá, ao assistir o vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. E você, todos estão convidados a inscrever, mas você que é aluno do colégio, você que é funcionário, também, você que ama as artes, se inscreva em nosso canal, compartilhe com outros. Esperamos contar com você sempre, assistindo, compartilhando e dando like. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.